Bem-vindos. Este é um bate-papo semanal para você ficar na boa com as finanças. Eu sou Débora de Peta e eu te ensino a sair do sufoco financeiro, ter uma vida financeira mais organizada, livre de dívidas, conquistando mais tranquilidade, conforto e segurança para você e para sua família. O que ninguém te conta sobre sair das dívidas? A gente acha que todos os nossos problemas serão resolvidos quando quitar as dívidas, né? Mas tem algumas coisinhas aí por trás que precisam ser levadas em conta antes de só querer sair das dívidas, antes de só querer pagar o que deve, tá? Então, não é só pagar a dívida e pronto. As pessoas vivem no ciclo de endividamento. Passa um tempo talvez sem dívidas, mas qualquer situação que aconteça que saia dos trilhos faz com que você volte para a mesma situação e viva sempre as mesmas coisas. Muita gente acha que quando quita todas as dívidas, o problema acaba. Mas se você não mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, fatalmente você vai voltar a se endividar em pouco tempo, em poucos meses. Eu me lembro muitas vezes quando eu recebia a minha fatura do cartão de crédito e que eu infelizmente não tinha todo o dinheiro para pagar, fazia as contas, quanto eu tenho de dinheiro e quanto eu tenho para pagar, a conta não fechava. Aí tinha lá na fatura do cartão, né? Quando você vira assim, tem aquela parcele a sua fatura em 3, 6, 12 vezes, aquele valor que você olhava e falava, nossa, era o que eu precisava, né? Esse valor eu consigo pagar. E aí ficava aliviada naquele momento, né? Falei, bom, pelo menos assim eu consigo pagar, né? Mas depois a realidade vinha dura, né? Que chegava nos próximos meses, aquela parcelinha que você já se comprometeu, que estava ali cheia de juros embutidos, junta com as outras dívidas que você vai fazendo ao longo do tempo e aquilo lá vira uma bola de neve que você não dá conta mesmo de pagar. Se naquele momento que eu recebi a fatura e vi que não tinha como pagar tudo, e aí decido fazer o parcelamento daquela fatura e não penso nas consequências, né, nos próximos meses que vai vir, aí o estrago tá feito, né? Aí o ciclo de dívida vira uma bola de neve. Eu já ouvi muita gente falando, né? Muita gente tem, não um cartão de crédito, mas 2, 3, e aí usa um, estoura aquele, vai pro próximo, aquele estoura também, vai pro próximo, estoura também. Então fica usando o cartão de crédito como os recursos para você sair, né, da dívida, mas só que você tá cada vez mais se endividando, né? Então não basta só você focar na dívida, você tem que entender como que ela surgiu. O que te levou a criar essa situação? O que você precisa fazer para mudar, para que isso não aconteça de novo? Querer pagar as dívidas a qualquer custo, se livrar das dívidas a qualquer preço, não vai resolver o seu problema. Você pode até conseguir num primeiro momento, mas depois, se você não olhar para a sua mentalidade, para os seus hábitos e o que te leva a fazer dívidas, você fatalmente vai estar endividado em poucos meses. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo verdadeiro? Não é chegar e vou dar um jeito de arrumar dinheiro para pagar minhas dívidas. Não é isso. Não é você negociar. Não é você pagar tudo que você deve. Não é tentar fazer um outro empréstimo para você quitar tudo. O primeiro passo é você se organizar e entender a sua realidade financeira. Porque sem isso, gente, se vocês não entenderem a sua realidade, não adianta querer quitar as dívidas para depois voltar a cometer os mesmos erros. Não vai adiantar. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, qualquer estratégia que você tentar
executar, né, de pagamento, pode te levar para uma situação ainda pior, né? Então, como que você pode resolver isso? Como você faz para começar a dar o primeiro verdadeiro passo para sair das dívidas? É, primeiro, encarar as dívidas, né? Enfrentar esse problema. Descobrir qual é o tamanho dele, né? Você tem que listar todas as suas dívidas com juros, com prazo, quem são os seus credores, a quanto que eu devo, qual é o valor original da minha dívida, entendeu? A partir de quando você começou a pagar o mínimo e aquilo foi virando uma bola de neve, quanto você estava devendo naquele momento, né? Nomear os credores para quem você está devendo. Aí, a partir disso, você começa a olhar também para o que você gastou. Quais são as suas dívidas? Quais foram os seus padrões de consumo, né? Porque muitas vezes o que te levou a não conseguir honrar os seus compromissos financeiros foram compras emocionais, compras desnecessárias, que você agiu por impulso e que não era algo que realmente iria fazer diferença na sua vida naquele momento. E como que você faz se você quita todas as suas dívidas e depois não mudou os seus hábitos, não olhou para os seus comportamentos e não tem nenhuma reserva? Se qualquer coisa acontecer nesse período, o que é mais fácil de acontecer? Você conseguir não entrar em dívidas, você conseguir realmente ser uma pessoa com atitude determinada, que não vai comprar, que não vai fazer gastos desnecessários? Eu acredito que não, se você simplesmente decidiu que o seu problema estava resolvido quando quitou uma dívida. Então, você precisa criar uma reserva para atender às suas necessidades emergenciais antes de você querer usar o seu recurso que de repente você conseguiu, que você tem um dinheiro disponível para quitar uma dívida. Você olhe realmente qual é o tamanho das suas dívidas, como você pode se resguardar e se proteger antes de despender todos os seus recursos para quitar uma dívida. Porque isso vai trazer uma segurança e vai fazer com que você, num futuro, se tiver algum imprevisto, você vai estar resguardado e vai evitar novas dívidas que são inesperadas e que pode acontecer a qualquer momento. Eu sei que estar endividado causa um desespero, causa uma angústia, né, de você querer se livrar daquilo. Às vezes você nem dorme direito, toda hora um telefonema te cobrando, toda hora fazendo conta para ver da onde você vai tirar dinheiro para pagar, pensando em como arrumar dinheiro, se um novo empréstimo vai realmente salvar a minha vida, né? Ter cuidado com isso, gente, precisa ter cuidado. Porque na hora do desespero a gente toma decisões realmente que vão nos prejudicar ainda mais, né? Eu, muitas vezes, quando eu tava nessa situação que a fatura chegava e eu caía na real, que eu não tinha dinheiro para pagar, dava aquele frio na barriga, né? Aquele nervoso. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí ficava lá fazendo conta, e faz conta, e faz conta. E se for assim, se for assado? Aí chegava à conclusão que nada ia resolver, porque não se trata de números, né? Não se trata de números. Eu queria achar ali, arrumar uma solução para algo que já não tinha mais solução. A solução era outra. Aquilo ali já estava feito, né? Eu precisava arrumar dali para frente, eu precisava consertar os meus comportamentos e os meus hábitos para não repetir sempre a mesma coisa. E aí, o que essa angústia, esse desespero fazia? Com que eu resolvesse o problema de outra forma. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu gastei mais do que eu devia. Eu gastei além das minhas possibilidades. Aí, como que eu faço? Tenho que arrumar dinheiro para quitar as dívidas. O que eu fazia? Pagava um preço. Qual era o preço? Muitas vezes eu vendia minhas férias. Se eu tivesse vendido uma única férias para pagar uma dívida e nunca mais precisasse vender nenhuma férias mais, significa que eu teria entendido qual era o problema, teria resolvido, e para eu nunca mais cair nesse ciclo.
Então, eu paguei um preço alto pelos erros que eu cometi, pelo meu comportamento, pela minha mentalidade, por achar que a solução era só quitar as dívidas e o problema estava resolvido. E o tempo passava e logo eu estava numa dívida novamente. Tava eu lá de novo, toda constrangida, com medo até de falar, tinha vergonha de pedir, tinha vergonha. Ficava num estado de nervos, aquele frio na barriga, mas eu tinha que ir lá e falar assim, olha, eu preciso vender minhas férias. Aí chega uma hora que não dava mais para vender as férias, né? As questões legais não permitiam. Você tem que tirar férias. Eu acredito que muitos de vocês se identificam com isso que eu tô falando. Então, o que você tem que fazer depois que você quitar as dívidas? Você não voltar a ter novas dívidas, a se enrolar de novo, você precisa ter um plano de como usar o seu dinheiro que antes ia para as dívidas. Você precisa ter uma reserva estratégica, porque sem isso você vai fatalmente cair em dívida de novo. E para que serve reserva? Para você usar em situações de emergência. Não é para você usar para comprar uma bolsa nova, um sapato novo. É para usar em situações específicas. Ah, mas eu vou deixar um dinheiro parado lá e sendo que eu poderia gastar. Sim, você vai deixar o seu dinheiro lá rendendo para você. Quando você precisar daquele valor, você vai ter ele lá disponível para você, sem você se enrolar, sem você precisar cair num empréstimo, né? No limite do cheque especial ou pagar o mínimo de fatura. Como que eu crio essa reserva? Você precisa ter pelo menos 3 meses das suas despesas básicas mensais. Esses 3 meses te garante aí uma segurança, mas o ideal seriam 6 meses. Profissional liberal, né, autônomo, não dá para ser assim só 3 meses. É no mínimo 6 meses e de preferência 1 ano, né? Outra coisa que é importante fazer depois das dívidas, aprender, né, a gastar melhor, aprender a controlar os seus gastos de forma inteligente, né? Não é só você anotar tudo, anota tudo, mas se você não tomar nenhuma decisão em relação àquilo, aqueles números, né? Você precisa olhar para aqueles números, você precisa tomar decisões em relação a eles, o que você pode melhorar ali, né, para você performar melhor, né, para você ter mais dinheiro sobrando. E tem muitas coisas, né, que acontece, né, por trás disso tudo, que pouca gente quer ouvir essa verdade, né? Porque as pessoas querem a fórmula mágica, as pessoas querem a solução imediata, né? Então, gente, não tenho fórmula mágica e vou falar qual é a realidade. A realidade é que se você quer sair das dívidas, não acho que vai ser da noite pro dia. Você não entrou nessa da noite pro dia. Não é rápido e não é confortável. E tá tudo bem. Você precisa entender, né? Aceitar que é assim e agir para mudar a sua realidade. A gente tá num mundo digital onde tudo parece o Alice no País das Maravilhas, né? Que parece tudo um conto de fadas. As redes sociais mostram a gente enriquecendo rápido, né? Ostentando casa, carro. Mas a realidade não é essa, a realidade é outra, né? O foco precisa ser a consistência e não a pressa, tá? Então você tem que tirar o foco do resultado final e trilhar o caminho, né? É passo a passo. É só não desistir, ser consistente, tá? Se você quer sair da dívida de qualquer jeito, normalmente você volta a se endividar. E quando você foca em construir uma nova relação com o dinheiro, nunca mais você volta para esse ciclo. Porque você mudou os seus hábitos, você mudou
a sua mentalidade, né? Você entendeu o que te levou a agir daquela forma, o que te levou a gastar desenfreadamente por motivos que não levam você a lugar nenhum, que não fazem parte da construção de um futuro seguro, que você nunca mais tome decisões erradas em relação ao dinheiro. Olha, o Ricardo tá falando, por isso eu digo, quando se está doente, procure um médico. Quando precisa construir, procura um pedreiro. Quando se quebra algo, procura um técnico de manutenção. Então, se você quer sair dessa situação, precisa procurar a ajuda de um especialista, né? De um educador financeiro. Hoje em dia, a gente tem tantas coisas na internet, né? Tantas coisas na mídia aí que te leva a se iludir, né? A querer consumir desenfreadamente. Vocês precisam olhar para vocês, o que faz sentido para vocês, o que é importante para vocês, para sua família, né? É isso que vai importar no final das contas. É quem tá do seu lado que vai construir o futuro com você. Você tem que olhar o que é importante para você e focar nisso, né? Focar na sua vida, na sua prosperidade, na sua realidade. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma com esta reflexão. Pensarem melhor sobre esse desejo, esse anseio de se livrar das dívidas. Então, obrigado e até a próxima!